Papo com Cris Live, entrando nesta segunda-feira com as últimas informações sobre a pandemia de coronavírus e com uma convidada querida, que é a doutora Bianca Rosenthal, advogada e uma brilhante escritora que acaba de lançar um livro. A gente vai falar sobre o livro, um livro focado em profissões, e vamos falar um pouquinho também sobre legislação trabalhista, porque a doutora Bianca é especialista nessa área, ela advoga nessa área. Quero dar um oi para minha querida Eliana da Penha Silveira, lá da Itália, que está aqui com a gente todo dia com a gente aqui, né, Eli? Obrigada pela companhia. Um oi para Rosa, gerente da Beluga do Shopping Piracicaba, minha parceira, gente querida que está apoiando o meu trabalho aqui de levar informação, né, de credibilidade, de qualidade para vocês. E a Constância também, que é minha patrocinadora, minha apoiadora aqui. Eu quero nesse momento passar para vocês as informações de Piracicaba sobre a pandemia. Infelizmente eu não tenho boas notícias, eu acabei de receber o relatório da prefeitura. Piracicaba teve hoje mais 4 óbitos, 4 pessoas morreram de Covid-19, sendo que dessas 4, 3 idosos internos do Lar Betel. A situação do Lar Betel é bastante crítica e a gente está aqui torcendo para que as coisas, né, melhorem. Temos 90 casos positivos, 177 casos suspeitos sob investigação e 44 pacientes foram recuperados de Covid-19 até agora. Os números estão crescendo, a curva está se tornando acentuada, essa disseminação está sendo acelerada e a gente está com um índice de adesão ao isolamento social, né, exigido por decreto do governo do estado, bastante abaixo do desejável. Piracicaba acusou aí uma média, né, de isolamento, nível de isolamento, de adesão de 47,6%, sendo que o recomendável é de 70%. Infelizmente, essa falta de crédito à gravidade dessa situação acaba ocasionando o crescimento do número de vítimas, de infectados, de óbitos, e a gente pede insistentemente que as pessoas que podem, que fiquem em casa, né? Deixem apenas os que trabalham nos serviços essenciais trabalhando, tá? Thaís Saraiva, obrigada. Estúdio Roberto Silva, Vitor Prates, obrigada por passarem aqui. Estamos aguardando a doutora Bianca, que vai falar sobre o último livro. Ela já está, acho que, com 4 livros no currículo, que não é pouco, né? Eu queria falar com vocês também sobre os números no Brasil. Me passaram aqui agora, são 63.584 casos confirmados de Covid-19, 4.300 óbitos, cresce também de forma assustadora, 30.152 recuperados. No mundo são 3 milhões de infectados, 879 mil recuperados e 208 mil mortes. É isso. Wilson Castilho, bem-vindo. Obrigada. Hoje a gente vai falar com a doutora Bianca Rosenthal. Ela está me chamando no WhatsApp aqui, perguntando se eu não entrei ainda. Será que ela está com algum problema para entrar? Vamos ver. Por que a doutora Bianca não chegou aqui? Doutora Bianca Rosenthal.
Ela escreveu o livro Profissões, Novos Rumos e Homenagens. Eu acho que nós estamos tendo algum probleminha de conexão com a doutora Bianca. Olenka, querida, obrigada por passar aqui. Eu vou tentar chamar a doutora Bianca. Acho que ela deve estar com algum problema na conexão. Vamos ver. Vamos ver, doutora Bianca. Mandando para ela. Cid Barros, obrigada por passar aqui. Vamos ver se a doutora aparece. Agora sim, doutora, conseguiu. Vamos lá? Vamos entrar. Aí. É um rush de lives, né, doutora Bianca? Para que você apareça, para a gente bater aquele papo gostoso. Entrou, Eliana, que bom, né? Olá! Oi, doutora, tudo bem? E você? Tudo bom, tudo bem. Você não estava me ouvindo? Então, não estava aparecendo lá ao vivo em cima, daí eu tive que entrar no seu perfil. Não sei porquê, eu acho que tá tendo eu acho que esse horário está tendo muitas lives. Muitas. Você sabe, quando eu comecei nesse horário, não tinha muita gente. Aí descobriram que às 5 da tarde é um horário legal. Agora eu tô concorrendo aí. Tem muita gente, né, nesse horário. Mas tudo bem, que bom. Muita gente levando conteúdo, né? E a gente está aqui também tentando fazer isso. Às vezes dá uma travadinha, mas tem sido bom, tem sido bacana. Eu queria agradecer por você aceitar o convite. Me desculpar com você, eu não consegui participar do lançamento do livro via Facebook, que eu achei super diferente, então eu queria que você conte, né, como é que foi essa experiência. Estava te apresentando aqui. O Profissões, Novos Rumos e Homenagens é seu quarto livro, né? Sim, é meu quarto livro solo. Bacana. Fala um pouquinho sobre esse livro, por favor, doutora. Então, Cris, eu também queria te agradecer pelo convite. É sempre bom poder bater um papo com você e levar conteúdo para as pessoas, né? E então, sobre o livro ele aborda os novos rumos das profissões e eu também fiz um casamento aí com as homenagens. Eu coloquei ali no livro os meus dois mundos, o meu olhar de advogada, especialista na área do direito do trabalho, que estuda a empregabilidade, né? O ambiente de trabalho saudável, os novos rumos das profissões na era digital, a tecnologia artificial, que deve ser aliada ao nosso lado criativo, nosso lado humano. E homenageei também em forma de poemas diversas profissões, muitas delas. Não é possível enumerá-las, né? Uma a uma. Mas eu fiz aí a homenagem para todas e também fiz algumas homenagens pontuais e específicas, além de fotos que o Marcelo Germano, amigo meu, fotógrafo aqui de Piracicaba, também providenciou para o livro com pessoas em seus ofícios. E aí teve essa ideia, né? Já que a gente não pode estar junto para se reunir numa sessão de autógrafos e fazer, então, pré-lançamento, interagir com as pessoas. Inclusive, uma ideia do livro, você se reinventar, né? Porque, por exemplo, você é jornalista, né, Cris? Você faz entrevista. Eu sou advogada, agora escritora, e estou tendo que me reinventar aqui também, levar conteúdo, fazer reuniões online com os meus clientes, né? A gente tem que entender de tecnologia em todas as profissões hoje em dia. Então, fala um pouco sobre tudo isso. Essa coisa da tecnologia, se a gente não acompanha, a gente corre risco de ser um analfabeto mesmo. Que alguns anos atrás era um analfabeto que não conseguia ler, entender as letras, quem não consegue minimamente lidar hoje com a tecnologia, né? Pode se sentir um analfabeto mesmo, é muito sério isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você escreveu esse livro em que período?
Então, esse livro, do ano? a ideia mesmo da montagem do livro foi o ano passado. Eu escrevi, levei uns 5 meses, porque eu vou pontuando as minhas escritas e vou fazendo, né, as junções, e aí, mas tudo sempre com um projeto, um propósito. Só que as Sim. homenagens, de um tempo para cá, sempre que eu observava uma profissão, eu tinha que estudar sobre ela, porque para você homenagear, você tem que entender do que você está falando. E então, cada poema com cada profissão também eu ia ler sobre aquela profissão, pensar sobre o ponto de vista daquele profissional. Mas assim, levou 5 meses para o livro estar pronto, e alguns poemas já estavam aí pré-fabricados. Entendeu? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente entrou num ciclo absolutamente novo e diferente, um momento totalmente diferente. A minha pergunta é a seguinte: ele teria saído diferente se você tivesse já passado por essa experiência da pandemia? Ele vai merecer uma atualização daqui a um tempo, ou não teria essa relação? Olha que interessante. Eu escrevi esse livro de uma forma não tão técnica, de uma forma para jovens que querem ingressar numa faculdade, de uma forma para a população geral se sentir homenageada, leve e homenageada com a contribuição que cada ofício traz para a humanidade. Essa é a ideia principal do livro, mas dos meus estudos do direito do trabalho já vinha essa questão da tecnologia, da necessidade de se adaptar, do lado humano, que tem que aí se atrelar ao tecnológico. Olha que interessante, Cris, assim, vou mostrar para você, ó, a capa. Justamente isso, ó, a tecnologia com o lado humano. Então, do ponto de vista da minha escrita, ele não precisa se atualizar. É óbvio que eu não previ a pandemia, né? Mas eu previ as instabilidades futuras. Então, assim, isso nos meus estudos já como profissional da área do trabalho, né? Do direito do trabalho. Sim. E como ele não é extremamente técnico, ele é um livro assim de entendimento, de insights, de reflexões, por hoje ele não precisa ser atualizado. Que bom, que bom, que bom. Mas que tem mudanças, a gente até eu queria saber de você mesmo, né? Como uma advogada nessa área especificamente, na área trabalhista, né? Os desafios que você está encontrando nesse momento, né? Para atender as demandas que certamente estão chegando, porque nós estamos navegando aí num mar de dúvidas de todos os tipos, né? E no caso específico do trabalho, há muitos questionamentos. Sim. Desde a questão da periculosidade, desde a questão, enfim, dos contratos, da suspensão, enfim, houve uma flexibilização. Queria que você falasse um pouco como é que estão sendo esses desafios, o que está mais latente nessa questão toda dentro da sua área do direito do trabalho? Então, faz sentido. Dentro da minha área, realmente as questões elas estão muito em pauta, e com procuras diárias dos meus clientes para consultas, para análise de contrato, para tomada de decisões. Eu trabalho com advocacia preventiva, e o que fazer, né? Qual o equilíbrio encontrar para manter empregos e também não desestruturar as empresas, o que pode, o que não pode. Porque o que acontece, Cristiane? Nós temos inúmeras medidas provisórias nesse meio tempo. É um estado de calamidade. Quando a Constituição, né, fala em estado de calamidade, se abre aí leques para poder se flexibilizar, se ajustar, que não estariam abertos numa situação normal. Porque o direito do trabalho tem princípios constitucionais que não podem ser ofendidos, né? Então, até que ponto? Por isso que essas discussões, maior medida, ela foi a primeira, a 927 de 2000, que falava sobre
as férias, aí tinha aquela questão de poder fazer curso e suspender por 120 dias. Eu falei, isso daqui não vai cair. No dia eu falei, isso daqui não vai durar um dia. E não durou. E eu fico feliz porque eu dou meu posicionamento, depois eu vejo que os juristas também, né, conceituados, também falam o mesmo sentido. E aí, então a gente tem que ajustar tudo isso. O que pode, por quê? Porque uma pessoa leiga, é como se eu for falar de medicina, eu tenho noções básicas e eu acho que é legal todo mundo ter noção básica. Mas uma pessoa leiga, às vezes ela pega um trecho da lei, um trecho da medida provisória e acha que posso aplicar isso aqui sem problemas. Só que tem as exceções, tem os requisitos e tudo isso tem que ser preenchido, porque senão você faz tudo e depois, no processo judicial, isso é anulado. É anulado por quê? Porque não foram observados os requisitos da medida provisória, que precisa ser validada, não foram observados os princípios constitucionais. Aí entrou até naquela questão. E aí o contrato individual foi para o Supremo, né? O contrato individual do trabalho de aqueles que ganham até 3 salários mínimos, 3.135 mil. E os que ganham acima de 2 tetos da Previdência, que é 12.202,12, não precisariam do sindicato. Aí ficou naquela questão, vai aprovar ou não vai? Porque a Constituição fala que para reduzir jornada e salário e suspender contrato, sem a negociação do sindicato não pode. Só que aí o Supremo acabou decidindo, eu até fiquei um tanto surpresa, mas por conta dos ministros que compõem e quem votou, mas acabou decidindo que nesses casos tudo bem fazer o acordo individual. E naqueles casos que eles estão ali no grupo dos 3.150 até os 12 mil e pouco, precisa do acordo coletivo, precisa ser homologado, precisa ser... Então, tudo isso tem que ser preenchido. Aí você vai informar o sindicato, sabe daquelas questões assim que as empresas precisam reduzir a jornada, suspender contratos, aí tem os prazos, quanto pode, quanto não pode, daí tem que verificar o faturamento da empresa para ver qual modalidade ela se aplica. Daí tem que explicar para o funcionário, Cris, que o que ele vai receber, que é aquela ajuda do governo, é o teto do seguro-desemprego. Então, por exemplo, se a empresa reduz a jornada dele 70%, os 70% que ele vai receber do plano emergencial, do benefício emergencial do governo, não é os 70% do salário dele, é os 70% do que ele receberia do seguro-desemprego. Tudo isso tem que ser explicado, porque significa que ele não vai receber a mesma coisa. Mas, em troca disso, tem o quê? Tem a estabilidade, que o objetivo é manter o emprego, né? Então, tudo isso vem à tona. Então, fora várias outras questões, né, Cris? Tudo isso vem à tona. Nossa. É muita coisa. Teve dia eu ficar aqui até 11 horas da noite fazendo reuniões online, fazendo grupos de WhatsApp com os meus clientes, com os meus parceiros, com a equipe do meu escritório. E não só nessa área, né? Mas na área do trabalho realmente tem muitas dúvidas. Aí tem na área da previdência, daí tem na locação, despejo, né? São tantos os setores afetados, comércio. Então, realmente foi um impacto muito grande, está sendo, né? Um impacto muito grande. Normalmente já não é fácil, porque o Brasil não é um país muito estável, né? Muita coisa muda, enfim, né? Se tem uma coisa que um dia o governo fala uma coisa, no dia seguinte ele dá uma marcha ré, diz que não é bem assim, e volta atrás, né? Então fica mais complicado a gente entender o que está valendo ou não. Imagina numa situação de emergência como essa e que, né, todo mundo pego de surpresa, porque de uma certa forma nós somos todos pegos de surpresa, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre, além das suas qualidades inegáveis como profissional do direito, e agora uma escritora já no 4º livro, até você chegar, nós já conversamos a respeito disso, mas gostaria que você compartilhasse, até você chegar dessa jornada nova como escritora, você passou por situações de
experiências, né, com problemas que você relata no seu primeiro livro, né, Sim, de ter depressão. sim, E nós estamos num momento em que há uma exacerbação, né, de estados de ansiedade, de tristeza, tudo parece que é over, né? A gente fica muito alegre, a gente fica muito triste, fica com muito medo, tudo é muito, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e como está sendo para você, né? E tudo esse aprendizado nesse momento, como é que você está usando? Você trabalha, você é uma discípula Augusto Cury. do doutor Augusto Cury, enfim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho um lado fascinante da sua história, da sua personalidade. Sim, e olha que interessante, Cris, porque a gestão da emoção, ela ajuda. Eu estou escrevendo um artigo, olha que legal, fui convidada, um grupo de literatura e direito, juristas renomados, pessoas assim, com pós-doutorado e dando aula em universidades federais para fazer parte de uma coletânea de direito e literatura, e nós vamos trazer temas à tona. E o tema que eu vou trazer é a empregabilidade e as habilidades socioemocionais. Que a questão da inteligência emocional, da gestão da emoção, ela nos ajuda como pessoa e nos ajuda nesses momentos e nos ajuda no trabalho. Então, eu trago essa discussão para o campo do direito do trabalho. Que interessante. E com certeza, por quê? Porque um ambiente de trabalho saudável, ele é mais produtivo. As pessoas são mais criativas, entendeu? E a pessoa que trabalha fazendo o que gosta, estando num ambiente agradável, com certeza é totalmente diferenciado do que você ir para o trabalho. É óbvio que muitos sequer têm empregos. Quem dirá um emprego satisfatório que você chega feliz e vai embora feliz? Mas por que não a gente trabalhar para que, na medida do possível e o quanto antes, isso seja implantado? Tem muitas empresas que já adotam no processo de recrutamento e seleção de pessoal essas habilidades socioemocionais. Se a pessoa sabe lidar com perdas e frustrações, se a pessoa é criativa, se ela é ética, se o líder, aliás, assim, é um bom momento para a gente verificar isso. O líder ele não é aquele autoritário. O líder, ele cativa, né? O É líder inspirador, né? é inspirador. Então, isso também tem que ter no mercado de trabalho, entendeu? E a gestão da emoção, dos meus estudos, por isso que eu virei uma apaixonada do assunto e eu trago isso para as minhas escritas e também me inspiro em poesia. Ela nos ajuda muito nesses momentos, Cris. E eu trouxe, inclusive, olha que interessante, porque eu trouxe esse assunto em 2 lives com a assessora do Dr. Augusto Cury. Eu convidei ela para falar comigo sobre esse assunto, sobre esses tempos que nós estamos vivendo, e uma amiga minha que também tem, inclusive, formação para... o foco dela é suicídio. Por quê? Porque nessa época ela está assim, tendo muitos mais atendimentos assim, de pessoas que já têm aquela predisposição e agravam os seus quadros emocionais. Então, essas pessoas que já têm quadros emocionais já instáveis, elas têm que se dobrar atenção em relação a elas. E aquelas que não têm, que nem eu falo assim, uma leitora me falou assim: ai, porque eu sempre procuro cultivar a harmonia, o amor, não sei o quê. Óbvio, sempre me posicionando com firmeza, mas respeitosamente e sempre procurando pensar de uma forma positiva. Ela falou, mas tem hora que a gente dá uma surtada. Eu falei, eu também dou uma surtada. Todo mundo dá uma surtada. O psicólogo dá uma surtada. O psiquiatra dá uma surtada. E o que a gente não pode fazer, né? E tudo isso está interligado. O momento de hoje, nas profissões, na vida pessoal, a gente não pode deixar os maus sentimentos, as emoções ruins nos dominar, entendeu? Então, tudo isso é pauta. Você vê que está tudo interligado. Então, eu realmente me tornei uma apaixonada do assunto
que eu posso aplicar na minha área de trabalho como advogada, que eu posso aplicar na minha vida pessoal, que me inspira, que eu posso pegar e falar assim, agora não, agora chega, agora eu vou desligar o off, pôr no off aqui, vou para o meu jardim, vou ter um tempo meu e vou escrever minhas poesias, entendeu? Então, acho que assim, as pessoas elas têm que ter isso nessa rotina, né? Do dia a dia, que a gente está em casa, né, Cris? Com certeza. Então, tudo... Com certeza. Rena Castilho está perguntando aqui, como separar essas emoções para não levar para casa? Essa é a grande questão, né? Não leva o problema para casa, é tão difícil fazer isso, né? Muito difícil. Na verdade, se você tem a intenção, todo mundo tem a intenção. Você não promete, eu vou começar o regime na segunda-feira, eu vou fazer tal coisa. A intenção, ela é muito superficial. A intenção não basta. Como fazer? Treinar. Exige treinamento. É como tomar banho. Se você toma banho hoje, beleza, mas se você não tomar banho amanhã, já não vai começar a dar certo. No outro dia. Então, quer dizer, todo dia um pouco você tem que treinar o processo. E isso aconteceu comigo, Cris. Realmente eu não tenho problema nenhum de falar, porque inclusive isso fez com que eu escrevesse meu primeiro livro para ajudar outras pessoas. Não tem problema nenhum de falar que eu passei por ansiedade e depressão. E aí, a partir daí, eu fui entender os bastidores da mente e fui entender que é passo a passo, que é um treinamento. Você precisa de entendimento e você precisa todo dia fazer um pouquinho por você. Por exemplo, existem algumas técnicas que você não tem como você aprender tudo de uma vez. Mas, por exemplo, a técnica do duvidar, criticar, determinar, ela é muito sábia. Por quê? Olha que interessante, os nossos pensamentos, eles são virtuais, eles não são reais. Uma pessoa que está amargurada, ansiosa, 95% dos pensamentos dela vão ser ruins, mas não vão se realizar. E aí é o momento que você confronta. Você fala, vocês são só pensamentos, eu não concordo com vocês. Só que isso é uma higiene mental. É uma higiene mental. E aí você vai treinando, o processo vai se tornando natural. Depois, na hora que você vê, você está fazendo isso naturalmente. E você começa a conseguir separar as coisas. E isso nos momentos de tensão. Agora, no momento que você está tranquila, tem outra técnica, a técnica do autodiálogo. Perguntas inteligentes com respostas inteligentes. Por exemplo, você já parou para pensar que às vezes alguém te deu uma resposta atravessada, você tem um desafeto e aquela pessoa vai para o centro do teu cérebro e dorme à noite com você, porque você está com raiva dela, você vai ficar pensando na criatura. Daí o que acontece? Esse autodiálogo, por exemplo, você consegue, só que aí você não pode estar com raiva, você tem que estar num momento tranquilo. Você consegue falar assim, mas por que será que aquela pessoa falou assim comigo? Qual era o contexto da conversa? Será que eu também não provoquei? Será que a forma que eu me coloquei não fez com que ela se colocasse dessa forma? E aí você vai fazendo uma higiene disso também. Porque, olha, o perdão liberta, literalmente. Eu posso falar porque eu tive que me perdoar. Porque eu me cobrava demais. Então, quando a questão é com você, pior ainda. Me cobrava demais. Quando eu fiquei ruim, como assim não dou conta das crianças, do escritório, de tudo isso, né? A culpa é minha, eu tenho que dar. Eu sou, né? Tem que acontecer, eu tenho que fazer. Ainda mais eu que sou uma mulher muito proativa. E na verdade aí você começa a questionar também você. E eu estou fazendo certo? Eu respondi certo? Por exemplo, eu sou uma consumista exagerada, né? Eu preciso mesmo de todas essas roupas? Ou será que eu posso investir esse dinheiro em algo, entendeu? Então, assim, existem técnicas, eu fui aprendendo essas técnicas. E é interessante que, às vezes, no momento do caos, que aí que você começa a perceber que realmente você precisa. Porque enquanto você está naquela correria do dia a dia, enquanto não chegou no fundo do poço,
muitas vezes você vai levando e vai levando. Eu acho que é um pouco aquela coisa do piloto automático. Você começa a reproduzir comportamentos, pensamentos, e você perde o controle daquilo. Você aperta o botão do piloto automático e a coisa vai caminhando sem o seu controle. Né? Olha como eu gosto do E quando você para e fala, não, vou tomar de novo a direção desse negócio, aí você tem que reaprender a dirigir a coisa, não é isso? Olha que interessante. Nós temos nós temos o registro, o fenômeno RAM, é o registro automático de memória. A gente registra tudo, não é que nem o computador que apaga. E tem os arquivos periféricos, é muito surreal essa teoria que é estudada mundialmente em mais de 70 países, nas melhores universidades, que é a teoria do Augusto Cury, é a teoria da inteligência multifocal. E aí você pega e registra tudo. Mas espera lá, entendeu? Aí você tem que entender o que você separa, para onde você vai, qual norte você tem. Aí você vai entender que o seu eu é a sua capacidade de escolha. Mas que existem, é como se ele fosse o piloto, realmente. Mas existem copilotos na nossa mente, que sabotam o eu, entendeu? E aí você tem que dar um choque de lucidez nesses copilotos. Por exemplo, as janelas light que eu trato no primeiro livro, elas são justamente as janelas saudáveis da mente. Quanto mais janelas saudáveis você cultiva, mais você tem a chance de sair das janelas ruins, que são as janelas killer, as janelas traumáticas. Porque todos nós temos as janelas traumáticas, coisas desde a nossa infância, né? Mas a gente consegue sair delas, porque às vezes a gente fica preso nelas, se a gente cultivar as janelas light. Entendeu? Então, assim, é muito complexo isso e a Renata está falando muito interessante. É um prazer, se você quiser, me manda direct. Eu falo assim, eu tenho prazer quando as pessoas me perguntam e eu quero ajudar, sabe? Assim, legal, né? Eu converso com as pessoas por mensagem, assim, olha, né? Porque é um treinamento, né, Cris? Não é da noite para o dia. Que bacana você dar essa abertura, porque eu acho que você é uma pessoa extremamente atenciosa e afável, é bem legal que as pessoas possam, e você realmente tem uma experiência muito bacana para compartilhar. Me diz uma coisa, parece que escrever virou um pouco o seu vício, né? Você já tem projeto para o próximo livro ou não? Sim. Olha, Cris, é que eu falo assim, a literatura virou uma paixão mesmo minha, porque tudo que eu faço, eu coloco muita energia e faço para valer. Eu não faço nada por fazer, eu sou intensa. Quando eu resolvi que eu queria ser escritora, eu resolvi que eu queria ser escritora mesmo. Custasse o que custasse. Eu falei, eu tenho muito que aprender. Eu sou advogada há 21 anos, né? Na época, 20, né? Mais de 21 anos. E eu falei, eu preciso algo mais, porque o direito é fantástico, mas eu sou muito das artes, eu gosto de me expressar, eu gosto de interagir, trazer coisas boas e ter trocas boas. Tanto é que eu danço também, eu danço flamenco, eu danço jazz, eu fiz outras danças. Eu amo as artes, aprecio a música, aprecio o teatro. E a literatura, assim, sempre gostei de ler poesias, livros com conteúdos bons, né? E aí eu decidi que queria, só que não é fácil, né? Você tem que entender de tudo, né? Desde a parte de como montar um livro, direitos autorais, enviar para a editora, analisando não sei o quê, como que eu faço. Eu tive a sorte do meu primeiro livro lá de cara, assim, a editora Chiado, com uma editora grande, querer fechar contrato comigo e na sequência os outros também, porque muitos escritores ficam, Cris, né? Você sabe, você escreve também, anos e anos para ter um livro publicado. E muitas vezes são escritores bons, né? Mas também falta verba, falta incentivo, porque infelizmente o nosso país é um país que lê pouco. E se a pessoa for sobreviver, viver disso, é muito difícil, né? A não ser que ela tenha muitos anos na profissão e seja um best-seller ou uma celebridade, porque aí já é até outra questão. Ainda assim, né? Ainda assim. Fora o Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, se não for o Paulo Coelho, todo mundo... Esses caras assim que acabam ficando.
ficando midiáticos, não dá para viver só de literatura. Mas é uma coisa tão boa que eu falo assim, as pessoas elas vão sendo tocadas pelo seu trabalho e é uma coisa, principalmente quando é natural, quando você não precisou de padrinho, quando é o seu trabalho, quando é a sua essência. E você vai construindo, né, Cris? É uma construção. Então, eu falo assim, eu não tenho a pretensão de uma hora para outra virar entendeu? Uma best-seller. Mas trazendo a minha mensagem para as pessoas que gostam do meu trabalho. E realmente eu não vou parar. Eu também fui até para a área dos livros infantis, com projetos de incentivar crianças. Não consegui fazer o lançamento oficial do primeiro, que é uma coleção que está linda. O segundo já está sendo ilustrado. E, nossa, muito bonitinho, tá? As crianças que já receberam e que já compraram, elas ficaram assim, encantadas com o livro. Aí eu estou fazendo uma outra construção de um outro livro que não vou falar aqui, que é surpresa, mas assim, que tá me encantando escrever sobre ele. E é tudo os meus momentos vagos, os meus momentos de inspiração, são construções, né? E eu também tenho os meus artigos de jornal, de revista, meus trabalhos no ramo do... Você faz uma produção intensa, você realmente produz muito intelectualmente, é verdade. Eu queria aproveitar, a gente tem, né, as pessoas passando por aqui, essa live vai ficar 24 horas aqui, depois vai para o YouTube, portanto vai ficar lá ad eternum, né? Queria que você falasse um pouco sobre os livros anteriores, desse um resumo rapidinho e depois falasse também como que as pessoas podem adquirir os seus livros. Ah, sim, Cris. O meu primeiro livro, então, surgiu desse projeto mesmo, né? Com a minha própria experiência, eu levar para as pessoas de uma forma menos técnica, porque eu sei, como eu passei pela ansiedade, pela depressão, eu sei que nesses momentos você mal tem concentração para ler. E eu falava assim, eu preciso desmistificar isso. Eu preciso trazer isso de uma forma que a pessoa se sinta bem com o livro e com vontade de ler. E daí que eu inseri poesia, inseri ilustrações coloridas da minha amiga Renata Schiavon, que é uma ilustradora de livros maravilhosa, linda, super sensível, que captou. E realmente, por quê? Porque a ideia era essa, era fazer uma coisa diferente. Porque tem o Augusto Cury, tem quem vai falar tecnicamente muito melhor do que eu sobre essas teorias. Mas quando a pessoa está com depressão, ansiedade, Cris, a pessoa, eu não entendi nada. Você entendeu? Não entendi nada que essa teoria, essas janelas. Aí eu quis trazer isso de uma forma, entendeu? Prática, leve e de fácil. E testemunhal, né? E testemunhal. Olha, aconteceu comigo e é possível você melhorar sim, você sair sim. Então, eu criando janelas light sob a ótica do aprendiz. Daí, eu já estava bem, né? E eu falei, nossa, eu vou continuar. Comecei assim, mandar meus poemas para concursos e comecei a ser classificada e fazer parte de antologias. Falei, olha, que legal, né? Acho que eu tenho talento. E aí, escrevi um livro de poemas, assim. A história dessa mulher... Deixa eu ver se ele está aqui que eu estou aqui na minha... Tem uma estantinha que estou lá. Ó, mostra a história de uma mulher... Olha, metamorfose. Retrato de uma mulher refeita, metamorfoses. Aí ela já transformada. Então eu conto nesse livro, através de poemas, essa história de transformação. Então ficou muito único, porque não são poemas jogados, são poemas que contam uma história real. E depois eu falei, olha, eu vou seguir também com uma linha infantil, porque eu preciso incentivar a leitura. Até porque eu tenho filhos e a minha filha também gosta, né, Cris? A minha filha gosta muito, minha filha faz teatro, meu filho toca piano. E os dois, assim, são fenomenais, assim. Então, vou seguir também com essa linha infantil, vou fazer uma homenagem e vou incentivar a leitura das crianças, mas para levar mesmo, a minha ideia é até levar para projetos, eu vou fazer isso ainda. E então, comecei a escrever essa linha que vai ser uma coleção. Saiu o primeiro, o segundo já está sendo ilustrado, já vai para a editora, o terceiro já está escrito, depois já vai... Ou seja, já tem 3 dessa linha. Aí,
esse das profissões já era minha ideia, mas eu preciso juntar com o meu mundo do direito, né, Cris? Vou juntar um pouco da minha experiência, porque tudo bem, eu escrevo artigos técnicos, tudo, mas vamos fazer uma junção dos dois mundos? Aí surgiu, então, esse livro que eu fiz o pré-lançamento das profissões. E a partir daqui, eu quero continuar escrevendo. Também ganhei um concurso internacional de poesia, terceiro lugar, sendo internacional em 16 países. E olha que, assim, né, para quem está começando, pegar um terceiro lugar e mais outras antologias. Muito legal. Excelente, excelente. Nossa, tem uma galera aqui, olha lá. A Larissa. O pessoal muito bacana. A Estela está dizendo que adora ler. Eu também adoro ler, Estela. Você consegue se organizar para ler, Bianca, todos os dias? Você tem lido ultimamente? Sim. Bem, o que você tem lido? Veja bem, como advogada eu tenho que ler sempre, né? Eu tenho que me afastar das leis. E realmente é um hábito muito gostoso e saudável, que para mim não é nenhuma pena. Então, eu faço isso habitualmente no trabalho e faço isso também como hobby. Então, por exemplo, eu gosto de romances, eu gosto às vezes até de suspenses, mas eu gosto muito de poesias, eu gosto de contos. E então eu tenho lá a minha estante, os meus livros de cabeceira, às vezes eu enjoo em um, pego outro. Se eu tô em viagem, eu devoro livros, que eu tenho mais tempo, né? Então tudo isso depende, mas eu cultivo o hábito praticamente diário de ler. E às vezes as pessoas me perguntam, Cris, ai, mas eu acho tão difícil, eu não tenho o hábito de ler. Aí eu dou algumas dicas, falo assim, comece com pequenas coisas que você gosta, por exemplo, um conto pequeno. Eu não gosto de poesia, não precisa ser uma poesia. Esses dias eu peguei e mostrei um livro de reflexões curtas, muito profundas, ilustrados. E aí você vai pegando gosto da coisa, né? Você pode falar um pouquinho também, porque você escreve, que eu sei, escreve muito bem. E não é assim, não vai sendo um hábito que acaba sendo natural. E eu acho que para a gente escrever bem, a gente tem que ler. Exatamente. A leitura, ela é um hábito, eu falo que a leitura ela é um combustível. E assim, eu não sou nenhuma erudita, eu leio de tudo. Eu leio brasileiros, eu leio estrangeiros, eu leio poesia, eu leio revista, enfim, né? Mas eu percebo que se eu fico um período sem ler, eu sinto mais dificuldade para escrever, uma coisa muito interessante. Com certeza. A construção, né, do texto vem de forma muito mais espontânea, natural e consistente quando eu atualizo a minha leitura. Isso é muito interessante. Olha que são 30 anos escrevendo, né, Bianca? Então, é que nem um exercício físico mesmo. Você pode ser um atleta de ponta. Se você ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses sem treinar, acabou. Você volta a ter... Você vai fazer, mas não vai fazer com a mesma destreza, né? Então, eu acho a leitura fundamental. Você vai muito pela poesia. Seus livros têm poesia. Quem que é seu poeta ou poetisa preferido? O que você gosta mais? Então, eu gosto muito de poetas mais objetivos. Eu não gosto, apesar de respeitar, e às vezes eu até aprecio, dependendo de como eu esteja, daqueles poemas muito de divagação, essas coisas assim. Eu prefiro algo que seja poético, mas que seja simples, que seja sutil. Então, por exemplo, eu gosto muito de Rubem Alves, eu gosto de Carlos Drummond de Andrade, eu gosto da Cora Coralina. Demais, né? Demais. Então, assim, mas são diversos. Por exemplo, Pablo Neruda, eu leio ele em espanhol, porque eu falo espanhol fluente, né? E no espanhol é mais bonito ainda. Mas os poemas dele são mais complexos, mas são lindos também. Você tem que estar inspirada para ler. E eu só não gosto muito daqueles sem pé nem cabeça, assim, para mim, sabe? Concreto, né? Meu marido gosta de
eu já não Mas sou eu muito respeito chegada. quem gosta, porque é uma arte, Também. né? É, É uma arte. é, E, aliás, assim, tem acadêmicos que até acabam conceituando alguns desses como melhores, justamente por essas divagações né? Eu já sou do simples. Eu acho que a beleza das coisas, como já dizia Sócrates, né? Eu acho que Sócrates falava, né? A, o simples é o que é elegante, né? Eu gosto da simplicidade das coisas. Por exemplo, você pode falar bonito, você pode até usar bastante vocabulário, mas você não precisa ter aquela robustez. Eu gosto disso, eu gosto dessa leveza. Então, assim, são vários. também. São vários. Eu também gosto. E acho difícil, eu acho complicado também classificar, falar, É, como é que você pode dizer que um quadro do Picasso é mais legal do que um do Da Vinci? Quer dizer, são dois gênios são dois nas gêneros. suas épocas, É. né? Você pode preferir um estilo a outro, mas dizer que um é melhor que o outro, não tem como dizer, né? Não A tem. arte, ela é uma manifestação, então, né? E acho que na literatura vai muito também dessa forma, né? Fernando Tudo vai muito. Pessoa, né? Eu falei Nossa, assim, adoro. olha que interessante, nem é o meu estilo, tipo cordel, mas eu acho tão bonitinho os poemas do Braulio Bessa, eu acho, sabe, eu acho assim, Demais. tão popular e eu acho que tão pra gente, do povo dele, assim, sabe, gente da É, gente. Então, assim, é. tudo tem muito valor, aí depende de estilo mesmo. E acho bacana o Braulio, ele tem resgatado um pouco, porque lá, né, a poesia de cordel é uma coisa regional, né? Ela é uma forma de arte que talvez não tivesse, não chegasse de uma forma mais intensa, né? E ele conseguiu popularizar por conta da mídia, né? Enfim, acho bem bacana o trabalho dele, bem Sim. legal mesmo, E é legal bem quando bacana. a pessoa sai de um meio difícil, assim, né? Que tudo que ele enfrentou na vida e consegue trazer uma mensagem tão bonita através de poemas, né? É, É muito legal a história dele. é. Como é que faz para a gente adquirir seus livros, Bianca? Conta aqui pro pessoal. Cris, então, os meus livros, eles estão à venda no site da editora Chiado Books, que é uma editora Tiago. portuguesa. Lá tem até opção em euros e reais, porque é uma editora portuguesa que tem filiais em vários outros países. Então, meu livro, inclusive, é vendido em Portugal. Entendeu? Se Legal. os portugueses quiserem comprar o meu livro, a Chiado, né? Porque o bairro Chiado é de Lisboa, né? Então, é lá que ela nasceu. Então, no site Uhum. da editora, mas também as grandes livrarias parceiras, você pode encomendar. Algumas têm um livro, assim, outras você encomenda online, eles entregam rapidinho. Ali a Cultura, a Martins Fontes Paulista, uma grande parceira da Chiado, a Saraiva também atravessa. No meu site, quem quiser adquirir comigo, porque eu também tenho os meus exemplares. E quem usa o e-book também tem o Kindle na Amazon, também tem o Kindle na Amazon. Então, assim, são várias formas de adquirir o livro. Os livros, né? Ah, as meninas perguntam aí, mas qual o nome da editora? A editora é É Chiado Chiado com com CH. É, CH. Se eu escrever CHI. aqui, eu vou sair Isso. daqui. Deixa eu ver, peraí. Ó. É. Chiado. Na Itália, Eliana. Na Na Itália tem, Itália, a Eliana tá na. É. mas só que não foi traduzido, né? Então, assim, o meu livro ele vende nos países de língua portuguesa da editora Chiado, que é aqui, é, Portugal e acho que Moçambique, Angola. Mas a editora tem na Itália, ela tem na Espanha, ela tem nos Estados Unidos. E daí, quem sabe, né, mais para frente, os meus livros não são traduzidos e vendidos lá também. Mas a editora ela tem vários países. Ela tem vários países. Bacana. É. Muito legal. Ai, Bianca, eu adorei conversar com você. Obrigada pela oportunidade de sentar comigo aqui nesse momento, bater esse papo. Eu sou uma admiradora né, da sua batalha, enfim, você é uma mulher moderna, uma mulher que
em várias frentes, no trabalho, na família, nas artes, eu acho isso muito bacana. Você é muito contemporânea e, ao mesmo tempo, com a sensibilidade que os novos tempos pedem. Acho que por isso que você deu essa contribuição, né, nesse livro que eu quero ler, e, enfim, acho que certamente você, com o seu olhar lá na frente, né, você conseguiu captar as necessidades que, a partir de agora, a gente vai ter de forma mais latente. Eu acho que humanizar, né, acolher, saber lidar com as diferentes opiniões. A gente está exercitando muito isso, né, doutora Bianca? Tenho visto você se manifestar nas redes sociais, né? Às vezes a gente tem que entender o ponto de vista do outro, deseja que o outro nos entenda também. Enfim, é que haja exercício coisas nos revoltam, né? E sabe o que eu aprendi? Olha que interessante, assim, porque eu tenho que ser firme como advogada, mas eu aprendi que ninguém muda ninguém pela imposição. Então, eu procuro evitar debates agressivos, porque não vai levar a lugar nenhum. Então, às vezes eu procuro colocar o meu ponto de vista ali, as pessoas vão entender o que eu estou falando, mas de uma forma que é difícil até me contestar. É até interessante isso, é difícil alguém entrar, bater boca comigo, mesmo eu falando aquilo que ela não está gostando, entendeu? Eu entendo o que você está falando, porque isso é quem tem habilidade com as palavras, com a escrita. Quem tem habilidade com a escrita consegue ter, né, manejar isso de uma forma que você é clara, mas ao mesmo tempo você não tem como ser contestada, né? Então a pessoa fica até meio desarmada, né? Às vezes, na maioria das vezes acontece, né? É isso. As pessoas têm um pouco de medo com quem domina as palavras, né? Elas ficam assim meio receosas. Como o conhecimento, a leitura, a escrita é importante, né? Eu falo assim, o conhecimento é uma arma, né? Os livros são armas. Aqueles que não querem que a gente tenha livros, é porque eles querem dominar pela força, eles não querem que a gente entenda, né? A democracia, o poder de expressão, né? Então, assim, os livros são armas, então a gente tem que ter realmente isso. Doutora Bianca, eu quero agradecer mais uma vez, eu quero dizer para as pessoas que estão aqui na minha sala que eu tenho o apoio muito bacana da Beluga e da Constância, Beluga Moda. Ela tô com a coleção nova dela, é muito bacana, está no shopping. Vamos torcer para que as coisas acabem logo e todo mundo voltar, né, a trabalhar, a poder ganhar seu sustento. A Constância Calçados, que eu estou sempre postando as coisas, que eu sou pisciana apaixonada por sapatos. E eu quero lembrar aqui as pessoas que essa live vai ficar 24 horas no meu Stories e depois no canal Papo com Cris do YouTube, e lá vai ficar direto. Então, todas as lives que a gente tem feito estão lá, devidamente salvas. Se alguém tiver algum interesse em algum tema, é só chegar lá e assistir. Tem entrevistas maravilhosas. Amanhã, doutora Bianca, eu vou receber aqui o Luiz Carlos Frutuoso, presidente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, que vai falar sobre como, né, a ACIP pode ajudar, né, nesse momento, a cidade a se reerguer. Nós vamos ter que passar por um momento de recuperação. Então, como que a Associação Comercial pode fazer para nos ajudar nesse sentido? Então, quero deixar um abraço. Estou vendo gente querida entrando aqui. Giovana Bacarim, querida, um beijo para você. E quero deixar um abraço para todos os seguidores. Para você, um beijo especial, Bianca. Parabéns, parabéns mesmo. Quero que você produza muitos livros e que eles sejam traduzidos loucamente pelo mundo afora. Aí. Ai, Cris, eu que agradeço você pelo convite. Está sendo uma experiência para mim agora também essas lives. E trazer conteúdo, né? As que eu consegui acompanhar suas, se eu não conseguir, eu vejo no YouTube. São muito boas. Eu vi a pauta que você trouxe aqui dessa semana, as pessoas que você vai trazer aqui, né? Com certeza vai agregar muito. Obrigada. E muito obrigada a todos que participaram. Depois eu vou compartilhar também no YouTube. Legal, obrigada, um beijo para você, querida. Até. Então, amanhã, às 5 da tarde, com Papo com Cris,
o Luiz Carlos Frutuoso, presidente da CIP. Um beijo, Bianca, fica com Deus. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Tchau. É isso. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês, pela companhia. Amanhã, às 5 da tarde, a gente volta, então, na entrevista com o Luiz Carlos Frutuoso, presidente da CIP. Beijo da Cris, Beluga e Constância, minhas parceiras. Obrigada a vocês por reconhecerem meu trabalho. Beijo.